Som. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por nós estarmos aqui reunidos como igreja. Louvado seja o nosso Deus porque tem nos dado o livramento deste vírus. A nossa realidade hoje, louvado seja o nosso Deus, é muito melhor. Nós louvamos ao Senhor pelo momento que nós estamos vivendo, apesar de tanta dor, de tanta dificuldade, que tantos irmãos e irmãs, inclusive, enlutados, nós estamos num momento onde, graças ao bom Deus, nós podemos chamar de um tempo já muito melhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus por estarmos aqui com condições de nos reunirmos como igreja. Louvo ao Senhor. Pela sua misericórdia, o Senhor livrou, e poupou a vida de cada irmão desta igreja, outros irmãos queridos nossos, irmãos em Cristo que foram recebidos pelo próprio Senhor Jesus, foram recolhidos. Então, se nós estamos aqui, nós temos motivo de louvá-lo, exaltá-lo, enquanto estivermos aqui, até Ele nos chamar, para nós estarmos com Ele, adorando e exaltando eternamente. Tem alegria no seu coração por isso? Louvado seja o nosso Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor. Quero convidá-lo, mais uma vez, se você pode, fique em pé. Quero convidá-lo para nós orarmos. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente, representadas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida de irmãos e irmãs, que têm sido, ó Deus, aqueles que de fato, assim como Lídia, assim como o apóstolo Paulo, assim como homens e mulheres que se envolveram com o teu reino, estiveram dispostos a servir com suas vidas, com as suas finanças, abençoando e sustentando o teu reino. Que o Senhor derrame graça sobre cada irmão e cada irmã desta igreja, que tem participado deste trabalho, para que esse trabalho cada dia, o reino do Senhor se expanda, cresça, através da igreja semear nesta cidade. Que o Senhor cubra com o teu poder, que o Senhor derrame graça, que o Senhor possa fazer com que a tua palavra, Senhor, se manifeste, dando ao teu filho, em primeiro lugar, a verdadeira prosperidade de ter o Senhor como Senhor e Salvador, como aquele que traz paz, como aquele que permite dormir em segurança, porque está certo que o Senhor está cuidando. Que a tua mão de poder se manifeste sobre o teu filho. Abençoe o trabalho do teu filho, abençoe o trabalho das mãos dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Que o teu servo possa ter sempre para dar, que o teu servo possa sempre ter para oferecer, que ele possa ser um abençoador para a glória do teu nome, Senhor. Sê conosco como igreja, supra as nossas necessidades como igreja, abençoe a administração como liderança, Senhor, desta igreja, que o Senhor nos derrame a capacitação do Senhor para fazermos conforme aquilo que necessita, para que cada dia mais essa igreja avance nesta cidade, Senhor. Nós oramos assim gratos e que o Senhor possa estar nos direcionando cada dia para a glória do Senhor. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Pode se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. O tema desta noite, o poder transformador de Jesus. O poder transformador de Jesus. Nós estamos fazendo as devocionais e nós já estudamos e lemos o Evangelho de João, passamos pela carta de Efésios, estamos lá em 1 Coríntios, e esse texto eu acredito que é muito familiar para quem estava lendo e vai se lembrar que faz poucos dias que nós o lemos. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus.
E Jesus foi para Jerusalém. Existia ali junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Repitam comigo, vamos lá juntos. Neste jazia uma multidão. O que tinha lá? Cegos, bem forte, vamos lá. Cegos, coxos, paralíticos. Até aí. Vou continuar. Verso 4. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para não lhe que aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, edifique nossos corações, ilumine os nossos corações com teu Espírito. Nós precisamos da ação do Senhor, a ação transformadora, para que essa palavra desça aos nossos corações, que ela não seja apenas um conteúdo de uma história, mas que essa palavra seja transformadora nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim humildemente em teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, é muito comum hoje as pessoas se divertirem. Na verdade, é uma tendência, ainda mais nos nossos dias, com tanta opção, não é verdade? Hoje nós temos a internet e ela é um meio de nós nos distrairmos. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo e já é algo que você já sabe, né? Antigamente as mães ficavam falando para os meninos: liga a TV, não é assim? Desliga a TV. E hoje nós gastamos, e não só nós, os adolescentes, as crianças, gastam muito mais horas com o celular, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, do que com a TV. Hoje, nos nossos dias, os meios para entreter são muitos, são diversificados, canais abertos. Hoje não é raro encontrar TV a cabo em muitas famílias, coisa que antigamente era escasso, hoje é comum, né? E isso, quando a gente ouve a respeito de tanto dos programas que são oferecidos, nós podemos notar claramente que nós podemos passar anos ligados a essas coisas, somado o tempo. E é interessante que aqui nos mostra o texto
O evangelista João, esse servo do Senhor que foi instrumento para escrever esse evangelho. Alguém poderia dizer que João é um pouco festeiro. Ele narra as bodas de Caná, da Galileia. Ele fala de outras festas que os judeus participavam. E agora no verso 1, diz assim: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Interessante que Jesus foi para Jerusalém, mas João, ele não dá ênfase à festa. João não dá ênfase às músicas ou às comidas. Por sinal, nem o nome da festa aqui é declarada. Os judeus tinham várias. Tinha festa das primícias, que era a respeito das colheitas. Tinha diversas festas. Poderíamos citar aqui pelo menos 3, 4. Mas ele não fala. Mas ele vai destacar um paralelo. Porque se havia uma festa em Jerusalém, lá em Jerusalém também havia o hospital de clínicas de Jerusalém. A medicina, a gente chama aqui em Uberlândia de medicina, né? Lá na medicina, lá no hospital de clínicas, lá na Santa Casa de Misericórdia. Afinal de contas, Betsaida, o termo, ela é, no original ali, a palavra expressada como misericórdia. Um local que, na verdade, não tinha festa. E é justamente esse contraste que João vai apontar, que Jesus não deu atenção à festa. Jesus não deu atenção ao entretenimento. Jesus vai apontar a condição do homem. Jesus vai apontar a condição do ser humano. E olha o que acontece. O texto diz assim, que passado alguns dias, depois disso, Jesus então volta a Jerusalém. E quando ele volta a Jerusalém, o que acontece? Nós temos no verso 1, Jesus está em Jerusalém, e agora no verso 2, há ali um local, um tanque. Imagina aqui aquele local, quem já viu os tanques que foram encontrados pelos arqueólogos lá, que eles chamam, justamente eles vão dizer que são os tanques ali, porque são vários. Vocês viram aqui que tem quantos compartimentos aqui, vocês viram? 5. Já viu lá na TV a cabo, né? Já viu na Discovery, Rogério? Já viu os arqueólogos encontrando aqui esses tanques lá em Jerusalém? Já viram? Quem já viu? Levanta a mão aí, ó. Aí, ó, já tem alguns curiosos. Poucos, hein? Poucos. Arqueologia. Está lá. E diz aqui o texto que Jesus foi para aquele local. E o local que Jesus vai destacar, vai dizer assim, que Jesus vai para o local onde, na verdade, é um primeiro aspecto do nosso sermão, da mensagem de hoje. Um local onde a marginalização do ser humano é evidenciada. No local onde as pessoas olhavam para a outra e pensavam assim: você é uma paralítica, você é um cego, você é um coxo, você não tem condições físicas de ser um trabalhador, por exemplo. Naquela época ainda mais, porque afinal de contas, as pessoas não tinham nenhum respaldo do governo, não tinha INSS, não tinha previdência, e as pessoas que sofriam de alguma enfermidade que a impedia de trabalhar, de se locomover, de ter condições do dia a dia, eram abandonadas. Então o verso 3 vai dizer, quem estavam lá? Os cegos, os mancos, os paralíticos, uma multidão de enfermos.
A palavra enfermos, no original, vão dizer os estudiosos que é a palavra incapaz, fraco, inválido, doente. Essa multidão que estava ali, estava na verdade afastada da sociedade. Mas lá em Romanos, eu peço a Lari que está aí, Lari, por gentileza, joga para mim, por gentileza, na tela. Nós não vamos folhear agora, mas vamos ler na tela. Romanos 10, verso 2. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Teremos a projeção aqui. 10, 2, Lari. Porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitarão à justiça que vem de Deus. Só o verso 2, por favor, Lari. Porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que acontecia ali, meus irmãos? Os judeus olhavam para aqueles homens todos deficientes, todos com uma deficiência física, e diziam assim: olha, Deus foi favorável a nós, e eles não tiveram esse favor de Deus. É por isso que nós estamos aqui em condições de, por exemplo, dar uma festa, de celebrar, de exaltar a Deus, de poder, de fato, festejar. E Jesus, Ele deixa bem claro que agora Ele vai apresentar que essa marginalização, na verdade, acontece pelo ser humano até hoje, o social, não é assim? Hoje passou um transeunte aqui na porta, novo, não deve ter 40 anos, com os olhos assim esbugalhados. Confesso que nunca é uma cena muito confortável de ver. É sempre a sensação, aquela sensação de que triste cena. Você não sabe se ele na verdade está totalmente drogado, se está parcialmente, se ele está... Como está? O que acontece é que nós olhamos para uma pessoa dessa, e mesmo como cristãos, o que nós podemos fazer é: Senhor, o que fazer com uma pessoa dessa? A sociedade, ela por si só, ela não tem condições de tratar circunstâncias que o ser humano sofre em decorrência, da verdade, do efeito do pecado. Haja vista que até mesmo aquilo que estava no corpo físico daquelas pessoas, nós temos o entendimento que Jesus apresentou isso, não era porque o pai tinha pecado, a mãe tinha pecado, mas por causa do pecado que habita no ser humano. E essa presença do pecado que vem lá do Éden, provoca assim pessoas que são deficientes, que têm necessidades especiais, mas que, meus irmãos, não se diferem de pessoas que têm todas as habilidades, condições como humano, ser humano, corpo físico perfeito, que não tem nenhuma dificuldade motora, mas que na verdade enfrentam a verdadeira enfermidade, seja ela aparentemente notável, como por exemplo um transeunte que está embriagado ou drogadito, ou uma pessoa que procura no entretenimento realizar e satisfazer a alma em busca de algo que cure o seu coração de um vazio existencial. Aqueles homens ali não estavam notando, mas diante deles, diante de Jerusalém, diante de um contexto entre uma festa e um hospital, uma casa de misericórdia, Jesus havia chegado.
E Jesus vai apresentar então agora qual a necessidade que aqueles homens tinham. O verso que nós lemos aqui na tela diz que os judeus, eles eram muito zelosos, mas eles não tinham o verdadeiro entendimento do que acontecia com eles. Eles achavam que, por si só, por tudo estar indo bem, pronto, já bastava, já eram agraciados. E se eles fossem cometidos de alguma enfermidade, alguma situação, pronto, aí sim haveria um verdadeiro mal sobre eles. E você vai ver que Jesus agora vai confrontar esses homens, vai confrontar os seus discípulos, vai confrontar todos que estavam naquela cidade, todos que estavam ouvindo a sua interação com esse homem que era paralítico. Nós temos aqui algumas evidências. Ali havia cegos, mas nós temos uma relação onde a palavra do Senhor Jesus nos mostra que, na verdade, cego não é somente aquele que não enxerga, que não tem discernimento das cores. Na verdade, cego, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, que aquele que não vê a glória de Deus na face de Cristo, este não consegue distinguir, não consegue ter de fato a visão verdadeira e correta. A palavra do Senhor, lá em Mateus, joga para mim, Lari, por favor, Mateus 12:10, esse texto de Mateus vai dizer a respeito de pessoas, vou ler aqui para vocês. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, então a fim de o curar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? E aí ele vai continuar a narrativa, eu não vou continuar, várias passagens, as pessoas se deparavam com Jesus, Jesus curava, e curava as pessoas, saíam dali fazendo com que todos testemunhassem aquela ação, mas muitos não reconheciam que o propósito maior, na verdade, era apresentar que Jesus estava promovendo não apenas uma ação exterior, não uma ação apenas no corpo físico, não uma ação apenas de transformar o externo. Não foi assim com quantos homens que Jesus encontrou uma certa vez, e eles estavam escondidos numa aldeia, e quando viram Jesus, clamaram assim, Jesus, oh Jesus! Quantos homens eram leprosos naquela passagem? 10. Quantos foram procurar o sacerdote e viram que estavam curados? 10, mas apenas um voltou e disse assim, Tu és Senhor, e o Senhor tem poder para agir muito mais do que apenas na minha necessidade física. Jesus está apontando, na verdade, que não havia somente cegos, não havia somente mancos, não havia somente paralíticos, atrofiados dentro do tanque de Betesda, mas na festa em Jerusalém e por todas as pessoas que estavam à sua volta. Dizem que a pior enfermidade é a enfermidade que não tem diagnóstico. Cadê as médicas aqui? Esses dias atrás, nossa irmã Poliana, por sinal, louvado seja Deus, viu Poliana? Você está nos acompanhando aí? Fica sabendo, nós oramos e louvamos a Deus pela resposta que ela deu esses dias, que Deus tem respondido, né? Abençoado, dado graça no tratamento. Por quê? Porque durante mais de mês não tinha diagnóstico, não sabia o que era, uma dor insuportável. Irmãos, como é triste não ter o diagnóstico. Você pensa assim, é câncer, é não sei o que, é não sei o que. Só pensa coisa ruim, né? Ninguém pensa assim, uma coisinha boba aqui, né? De repente. A nossa imaginação já vai para aquilo que é o pior. E a nossa relação, quando nós temos uma necessidade e não sabemos qual é, não termos o diagnóstico é um sintoma terrível. Jesus está diante de um homem que agora, você pode observar no verso 3 e verso 4,
jazia uma multidão de enfermos. E aqui diz assim, quem tem na Bíblia aí no verso 4, um colchete na Bíblia? Quem tem um colchete aí? No verso 4, a sua é igual a minha, mas não é Machado. No verso 4, até o verso, aqui na minha é só o verso 4, vai dizer assim, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha o colchete. Importante você saber disso, tá? A guisa de conhecimento. Por que tem esse colchete aqui? Algumas Bíblias podem não ter. A corrigida, nós quase não usamos ela, né? A NVI, o Paulo tem ela, também não tem o colchete. Mas, segundo os estudiosos, essa expressão aqui, no verso 4, foi colocada por algum escriba após o original para explicar o verso 7. Olha só o que acontece no verso 7. O enfermo responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então, no verso 4, colocado em colchete, colocando um detalhe que, nos manuscritos, esse texto é discutido se ele de fato foi colocado quando João escreveu, ou se depois o escriba explicou para que quem lesse entendesse o contexto. Esse é um ponto de discussões teológicas que não muda em nada o nosso objetivo e nem o conteúdo do texto. Por quê? Porque nós temos aqui claramente algumas questões evidentes, e eu quero destacar uma, e eu quero destacar de maneira com muito temor, mas de duas maneiras. A primeira, que aquelas pessoas poderiam estar envolvidas numa grande superstição, de uma maneira assim que alimentavam a ideia que descia de fato um anjo ali e movia as águas e as pessoas eram curadas. Segundo os estudiosos que defendem assim, quando foi feito aquele tanque, foi feito numa rocha, numa montanha, e quando foi aberto, encontrou na verdade um lençol freático, que chama, se é esse o nome, né? Quase não falo esse termo, acho que é isso mesmo, né? E aí tinha de vez em quando ali as oscilações e aquela movimentação da água. Se você já ouviu essa história 1000 vezes, fala, não, mas no tanque o anjo mexia assim. Amém, não tem problema, tá bom? Por quê? Porque não mexe no conteúdo agora. É interessante, e eu posso dizer para você que faz sentido alguns pontos aqui. Você quer ver? Nós temos um personagem aqui que faz 38 anos que deseja ser curado. E aonde que parece que ele passou esses últimos 38 anos? Junto ao poço, preso àquele poço. E o texto não mostra de maneira evidente que alguém de fato era curado. Você pode observar que aqui no verso o verso 7 mesmo, não deixa claro uma afirmação categórica. Lá no capítulo 9, por exemplo, do Evangelho de João, vai dizer que aquele que curava, Jesus, fazia pessoas que eram cegos de nascença enxergar. Eles ficavam admirados com esse tipo de cura. Então mostra também um paralelo que de fato eles não estavam acostumados com esses aspectos sobrenaturais de Jesus. Não estavam. Então, meus irmãos, aqui o ponto central é que este homem estava há 38 anos buscando junto a um poço a sua cura. E o texto vai agora nos mostrar mais sobre esse homem. E aqui caminha para o nosso centro da mensagem.
olha o que acontece. Ali ficavam multidões de pessoas, multidões enfermas, desesperadas. Você já pensou? Não tinha quem reclama do SUS? Toma cuidado. Não tinha ninguém para fazer, como é que chama a primeira abordagem? A triagem. Não tinha ninguém para medir a temperatura, a pressão. Todo mundo ficava ali e era uma disputa, cada um querendo ser mais forte. Você já pensou os amigos de quem estava lá? Um brigava com o outro, devia ser uma cena terrível. E naquele poço, um local que na verdade foi cada dia mais crescendo a fama que havia algo místico ali. E observa, eu creio que Deus, pela sua graça, poderia curar sim. Quem de repente lá caísse lá, eu creio, pela graça do Senhor. É a outra maneira de nós enxergarmos esse texto. Deus não cura até hoje pela graça? Como é que ele curou esse homem aqui? Foi pelos méritos dele? Também foi pela graça. Deus cura pela graça. Agora ele trabalha da maneira que ele quer. Não faz agenda com ele não, viu? Não faz agenda não, não tem como agendar. Tem como nós orarmos. E quem já recebeu uma graça que era um milagre, diz amém. Tem crente aqui que já recebeu, pode testemunhar, Deus faz. Agora, a agenda dele é diferente da nossa. Ele pode fazer como ele não pode fazer. Agora o texto nos mostra que esse homem estava há 38 anos ali preso àquele poço, uma multidão disputando cada movimento da água. E na realidade, meus irmãos, cada movimento da água havia uma alegria que durava só enquanto a água se movimentava. Daqui a pouco batia a frustração novamente em todos que estavam em volta daquele poço. Daqui a pouco eu volto sobre isso, mas eu quero apontar aqui outro aspecto. Verso 6 e verso 7. Jesus então agora chega àquele poço. Jesus olha para um homem que está sofrendo há 38 anos ali. E Jesus vai dizer assim, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim ali há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus: você gostaria de ser curado? E interessante a resposta desse homem. A pergunta de Jesus foi uma pergunta sincera e simples. Você deseja ser curado? E qual foi a resposta do homem? Poderia ter sido sim. Poderia ter sido sim. Poderia ser não. Mas olha o que ele responde. E eu quero ler com essa afirmação. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E um homem que não tem 38 anos, ele tem muito mais. Ele está há 38 anos preso ao poço. Um homem que já devia estar rabugento. Um homem que já deveria estar com o coração petrificado. Um homem que estava com o coração assim endurecido pela vida, pelo dia a dia, pelas circunstâncias, que não conseguia enxergar mais nada, muito menos enxergar a manifestação do poder de Deus. A resposta é uma resposta brava, a resposta é uma resposta contundente, e não uma resposta simples, dizendo, sim Jesus, eu quero. Meus irmãos, tem um estudioso chamado D.A. Carson. Ele diz assim, eu vou ler para não perder nada aqui. A resposta rabugenta de um velho e não muito perceptivo que pensava estar respondendo a uma pergunta estúpida, é o coração do homem bloqueado pelo pecado
impenetrável para a cura, indiferente para a nova vida que Jesus quer nos dar. A resposta a Jesus era sim ou não. Ele apresenta uma argumentação justificando por que ele não era curado. É comum isso? Jesus nunca veio trazer apenas a cura para quem era aleijado. Porque Jesus já disse aqui para esse homem, você já leu comigo, pior do que ser aleijado é sofrer consequências por não receber a vida eterna. Pior do que sofrer os problemas financeiros no século 21 é não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pior do que enfrentar as mazelas que você enfrenta e que nós enfrentamos, eu e você, seja ela em qual nível for, é não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas por que as pessoas não reconhecem Jesus com sim, eu quero? Porque os motivos são vários. Eu estou muito preocupado com a minha família, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, ir para a igreja. Eu tenho muita preocupação com a minha filha. Mas por que então você não busca o Senhor? Eu não dou conta, o domingo é tão corrido. Mas por que você não se volta para Jesus? Eu tenho tantos vícios, eu tenho tantas dificuldades na minha vida. Jesus não está perguntando quais dificuldades você tem, quais dificuldades as pessoas têm. Jesus está perguntando, você deseja ou você não deseja? E é interessante, porque apesar de nós sabermos que a salvação é de uma maneira monergista, vem de Deus em primeiro lugar, não parte do homem. Mas nós também reconhecemos que há uma responsabilidade no homem de ter que confessar e dizer assim, eu quero de fato essa proposta nova para a minha vida, eu quero de fato ter as minhas mãos desatrofiadas, eu quero novamente poder andar e enxergar o verdadeiro sentido da vida, e eu não quero usar nenhum argumento justificando por que eu não dou conta. Jesus apresenta então agora, diante daquele homem, uma proposta. No verso 7, observa comigo. O enfermo respondeu, Senhor. Como é que está na sua Bíblia aí o Senhor? Está em letra maiúscula? Tá, não está? Todo mundo está assim. Mas não sou eu não, tá? Eu não tenho essa capacidade intelectual não. Eu não gosto dessa área não. Mas os estudiosos do original, lá no grego, vai diferenciar, e segundo o teólogo e pastor D.A. Carson, vai diferenciar que a palavra que esse homem utiliza não é Kyrios, que quando uma pessoa reconhecia que estava diante, não de um curandeiro, não de um profeta, mas estava diante do próprio Deus, eles utilizavam a palavra Kyrios, tu és o Senhor, não um Senhor. E aqui ele utiliza a expressão que aqui até no original, a Kyrie, salvo engano é essa a pronúncia, diferenciando que ele não estava diante do próprio Deus. E ele responde, Senhor, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou aqui esperando 38 anos, vem alguém aqui, chega aqui, e com todo respeito, com educação, vou te falar, você acha que eu não quero ser curado? É que tem outra gente que chega aqui, ele quis dizer isso, né? Aí Jesus fica assim, irado igual a gente fica. Ele paga mal com mal. Aí ele falou, miserável pecador, né? Então tá, filho, toma a tua cama aí, toma a tua cama, levanta e agora vai embora. E aquele rapaz tomou a cama, tomou o leito e saiu caminhando, saiu dali. Mas olha, meu irmão, minha irmã, aquele homem ficou 38 anos buscando a sua cura num poço.
num poço. Tem muita gente procurando há 38, 40, 20, não importa os anos, na religião, e não vai encontrar satisfação verdadeira. Tem gente procurando há anos e anos, para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Só tem alegria momentânea, quando a água é agitada. De vez em quando você fala, não, agora eu estou com a conta azul. Aí daqui a pouco fica, não, agora você perdeu a alegria de novo. E não tem verdadeira satisfação interior. Aquele homem estava agora em pé, com a maca na mão, mas não tinha tudo. Não tinha tudo. Não quero chocá-lo, mas eu quero que você leia as Escrituras e apresente para o seu coração o que estava acontecendo diante daquele homem. Olha o que acontece com aquele homem. Aquele homem agora, no mesmo instante, ficou curado. Ele pegou a sua maca, verso 10, e aí apareceu o mundo. Apareceu o mundo, nós falamos pela manhã, o mundo, o sistema que nós estamos aqui envolvidos, a sua carne e Satanás, os três pilares contra a sua vida, eles vão toda a vida tentar contra você. Aqui o mundo se levantando, os judeus, todos de pompa, perguntaram, quem fez isso em você? Quem fez? Me conte agora quem fez isso para você? Hoje é sábado, rapaz, como é que você fica curado num sábado? Que pergunta mais estúpida, né? Só um detalhe importante, como é que foi a reação desse homem? Diz o texto que ele imediatamente se levantou, pegou o quê? O leito, e o que ele fez? Partiu, boa palavra, partiu, e ele começa a andar, ele vai embora numa indiferença que parece assim agora notória. Olha que interessante, verso 14 agora para a gente observar os detalhes dessa ação de Jesus diante deste homem. Aquele homem foi questionado pelos judeus e perguntaram, aonde? Ou melhor, quem te curou? Ele olhou para o lado, não tinha ninguém. Ele falou, foi alguém aí, não sei quem é não. Interessante, nem perguntar o nome, ele perguntou para Jesus. Nem perguntar, foi Jesus? Quem que foi que me curou? Como é que o senhor chama? Como é que é? Nada disso. Ele não sabia nem responder. Tamanho interesse que ele estava em resolver o seu próprio problema. E agora, no verso 12, é o 12? Não, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado. Aí o homem deve ter ouvido, é verdade. Então agora, muitos confundem esse versículo. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Tem pessoas que pensam assim, então Jesus falou assim, se você tropeçar já era. Jesus não está falando isso. Jesus está apontando para a dependência que agora ele precisa ter do próprio Senhor Jesus. Que ele não vai poder andar agora de qualquer maneira, ele vai precisar depender de Jesus. E o que o homem responde? Quem já viu alguém, menino que faz isso e a mãe fica brava, hein? Já viu, Jaque? Menino dá de ombro? O homem deu de ombro para Jesus. O texto não mostra não. O texto só diz, olha o que ele faz. Verso 15, o homem se retirou. E o que ele faz? Ele faz o papel de Judas Iscariote. Ele chega lá nos judeus e conta assim, agora eu sei quem me curou, foi o Jesus. E o texto diz assim, que todos que estavam ali ouviram isso e ficaram irados, indignados,
dizendo assim: Jesus é que curou, e agora ele confessou quem foi, deixando bem uma entrega da pessoa de Jesus. Quer fazer um paralelo? Quer fazer um paralelo? Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler uma mudança radical de alguém que teve a cura e teve uma outra postura, porque na verdade respondeu sim para o chamado do Senhor Jesus, não somente para uma cura física, mas experimentou uma proposta radical de viver. Olha só, capítulo 9 do Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 24, olha o que diz o texto. Evangelho de João, não é o 9 não, é o 5. Deixa eu ver se é o 5. Não, está certo, é o 9 mesmo, 9:32. Olha o que diz. Havia um homem que foi cego, e um momento Jesus o curou, e perguntaram: quem te curou? Quem é esse homem? Ele respondeu: só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo. E os homens continuaram pressionando ele: conte quem é ele. E agora no verso 32 ele responde assim: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Verso 33, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Verso 34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os judeus o expulsaram. Verso 35, aqui acontece a verdadeira cura. Jesus ouviu que eles tinham expulsado aquele homem que era cego. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E essa expressão filho do homem aqui, os judeus conheciam bem. Você conhece, ou melhor, você crê no Messias, no enviado de Deus? E o homem responde: quem é, Senhor? Quem é Ele? Para que eu creia. E verso 37, e Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Verso 38, então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Olha, meus irmãos, o paralelo desse homem que tinha sido agora agraciado, era cego, mas Jesus curou ele integralmente. Aquele homem reconheceu em Jesus o próprio Deus. E um convite para nós hoje: como você tem vivido os seus dias? Como você tem vivido diante dos seus problemas? Jesus disse para aquele homem: não caminhe mais distante de mim, porque senão você vai sofrer coisas muito piores do que ficar 38 anos numa cama. Jesus está dizendo assim: eu te curei para que você agora experimente uma vida consagrada a mim. Porque aquele que não tiver uma vida dependente de mim, um dia será afastado de mim e sofrerá de fato penalidades muito mais drásticas do que ficar metade da vida numa cama. Jesus está apresentando Ele mesmo para aquele homem, mas em nenhum momento nós temos de fato uma confissão daquele homem, dizendo assim: tu és aquele que me curou, e eu vou andar nos teus caminhos. Parece muito o que nós temos nos nossos dias. Muitos são agraciados, mas quando tem a condição, diz assim: agora eu vou viver porque eu me formei, eu tenho um bom salário, agora eu tenho condições de saúde, eu sou jovem, eu tenho tantas opções, eu vou viver para mim mesmo. E aquele homem cego mostra para nós uma lição de quem depende do Senhor.
Aquele homem cego, ele preferiu ser expulso diante dos judeus. O que representava os judeus, irmãos? Representava a sociedade. Ele foi excluído, porque ele dizia assim: quem me curou procede de Deus, quem me curou fez uma obra que ninguém faz. E daqui a pouco ele prostrou e adorou Jesus. Ele foi rejeitado pelas pessoas. Aqui uma proposta para nós. Jesus, ele quer de fato transformar nossas vidas com um objetivo maior, de nós rendermos a Ele toda a nossa vida, rendermos a Ele tudo o que Ele tem nos dado. Ele tem nos sustentado com graça, com o seu poder, sustentado com saúde, sustentado com trabalho, sustentado com curas. Eu creio, Ele pode sim. Mas é melhor ser enfermo aqui e viver dependendo de Jesus a vida toda e ser recolhido por Ele, com Ele, do que ser agraciado aqui, ter todos os problemas resolvidos aqui e nunca de fato ter rendido a vida a Ele. Meus irmãos, é uma proposta radical. A proposta que nos é apresentada é: consagremos nossa vida ao Senhor, porque se nós dependermos de resolver os nossos problemas para consagrarmos nossas vidas ao Senhor, nós de fato não conhecemos o Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que aquele homem foi convidado por Jesus a se arrepender dos seus pecados. Aquele homem em nenhum momento parou para dizer: eu quero conversar mais com o Senhor. Nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam de todas as maneiras, olha aqui, ó, na religião, na superstição, no entretenimento, resolver os seus próprios problemas. Jesus faz uma proposta: reconheça-o como Senhor e Salvador de sua vida, renda-se a Ele e diga: Senhor, a minha vida, a partir desse momento, dia após dia, eu quero andar segundo os teus passos. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus apresentou àqueles homens o maior desafio que a humanidade tem, que é o pecado, o endurecimento do coração. E eu termino então nesta noite dizendo: o que você vai fazer? O que eu vou fazer com o que você recebeu? O que você recebeu? Recebeu a salvação em Cristo Jesus, Sueli, depois da enfermidade? Continue caminhando. Recebeu a família depois aumentada, né, Machado? Continue servindo o Senhor. Recebeu a promoção do trabalho? O Senhor Jesus deseja que você o reconheça, porque muitos estão se perdendo, porque na verdade desejam apenas aproveitar os 38 anos que foram perdidos numa cama, num leito, aproveitar segundo o seu próprio entendimento, mas no final é caminho de morte, caminho de sofrimento eterno, caminho de distanciamento. E não tem coisa pior do que principalmente um filho da luz estar distante do Senhor. Há uma incomodação dia e noite na alma. E aí a palavra para nós, nosso coração, que o Senhor possa ver em nós um desejo sincero de nós consagrarmos tudo o que somos, o que temos, e dizer: Senhor, eu quero caminhar confiado em Ti.
a despeito de tantas coisas, a despeito de tantas circunstâncias contrárias, o Senhor pode transformar, o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, mas uma coisa eu sei, Senhor, eu quero reconhecê-lo, porque essa é a maior dádiva que um homem e uma mulher pode ter aqui nesta terra, viver confiado em Ti. Fique em pé, vamos orar nesse instante. Nós temos o desafio de vivermos para nós mesmos, para a glória dos homens, ou vivermos para a glória de Deus. No meu coração, meus irmãos, eu digo que isso é tão sério, porque afinal de contas, essa é uma decisão que faz com que nós possamos um dia dizer assim: olha, eu recebi o Evangelho, eu ouvi o Evangelho, e nós podemos responder a respeito daquilo que nós recebemos, o trabalho, a cura, a família, os filhos. E a pergunta será: e você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Ele foi o Kyrios, Ele foi o Senhor da sua história, ou você apenas fez dele aquele que trazia bênçãos, um curandeiro qualquer? É uma ação que nos confronta para nós falarmos: Senhor, nos ajude a render ao Senhor o nosso testemunho, a nossa confissão para a glória do Teu próprio nome. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos mostra o quanto o Senhor confronta o coração humano, o quanto o nosso coração humano é tendencioso, Senhor, a nos apegarmos apenas àquilo que nos parece melhor, aquilo que tantas vezes parece ser a glória dos homens, mas o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que sonda os corações, e o Senhor é aquele que é capaz de nos movermos, a nos transformarmos no Senhor, para que nós vivamos uma vida que glorifique o Teu nome, que reconheça o Senhor, que não tenha medo de dar o testemunho que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas. Senhor, eu lhe peço nesta hora, que nós tenhamos a coragem de confessar diante dos homens, não somente quando as coisas estão tudo bem, não somente quando nós recebemos todas as dádivas do Senhor, mas na adversidade, nos momentos difíceis, que nós confiemos e que nós declaremos, Senhor, que nós confiamos em Ti, que nós estamos dependendo do Senhor, e que a maior alegria que nós temos de fato é ter o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor Jesus, não nos permita entreter com as coisas que no nosso dia a dia, Senhor, nos envolve, Senhor. Não nos permita, Senhor, acharmos que apenas por termos uma religião, por apenas termos uma igreja, por apenas participarmos do momento litúrgico, já nos basta, Senhor. Senhor, arrebata o nosso coração todos os dias, Senhor. Trabalhe nas nossas vidas, para que nós tenhamos um testemunho diante dos homens, que glorifique o Teu nome, Senhor. Amado Jesus, nós queremos ser testemunhas do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos ser testemunhas, Senhor, do que o Senhor faz, do que o Senhor não fez, mas certos que já recebemos o melhor, sabermos que fomos chamados para sermos filhos do Senhor. O Senhor nos deu o poder de sermos filhos, e nós queremos ter essa graça no coração. Que a mão do Senhor, meu Deus, possa estar sobre cada irmão, cada irmã que aqui está. Que o Senhor cubra com o Teu poder cada família, e que o Senhor possa visitar naquilo que é particular ao coração do Teu filho, Senhor. Em primeiro lugar, fortaleça o teu filho e a tua filha na fé. Encoraja cada dia o teu filho a prosseguir, a seguir o Senhor, a amá-lo, a despeito de tudo que o Senhor pode fazer. E Senhor, pela misericórdia do Senhor, nos derrame graça,
nos derrame as tuas bênçãos, Senhor, para que não seja para nossa glória, mas que nós também glorifiquemos o Teu nome, adoremos o Teu nome, possamos abençoar outros para a Tua glória, possamos ser testemunhas do que o Senhor tem feito sobre nós. Sê conosco, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre nós. Nós oramos assim humildemente em Teu nome, que a graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, e o poder do Espírito Santo esteja conosco, Igreja do Senhor Jesus, e com todos os irmãos em Cristo, espalhados por todos os lugares, agora e para todo sempre. Amém. Se assente por um instante, nós estamos